Votos renovados de bom dia. Quase metade do petróleo angolano tem destino para a China. É verdade, a China tornou-se no destino de quase 50% do petróleo produzido por Angola, enquanto as vendas a outros grandes parceiros comerciais, como os Estados Unidos e a França, estão a perder peso, segundo informações avançadas recentemente pela casa-mãe do Banco Angolano BFA, o Banco Português BPI. No primeiro semestre do ano passado, o peso da China nas exportações angolanas rondava 35%, mas este ano aumentou para 49 pontos percentuais, com quase todos os outros parceiros comerciais a verem o seu peso reduzido, refere o Instituto Nacional de Estatística, citado pelo BPI. Destaca-se o aumento das exportações para a China, é mais 50%, enquanto outros grandes parceiros comerciais diminuíram significativamente a sua procura por produtos angolanos, refere o BPI no seu relatório de outubro sobre a economia angolana. Entre os países que viram o seu peso nas exportações angolanas descer estão os Estados Unidos, Canadá e França. Globalmente, as exportações angolanas aumentaram 14,1 pontos percentuais até junho e as importações cresceram 2,6%, tendo o excedente da balança comercial crescido 19,9 pontos percentuais. Outras notícias que marcam a semana: o facto da Deloitte ter anunciado que já os nomeados para os Prémios Sírios 2012. E nós vamos passar a dizer quais são. É verdade, a capital do país vai voltar a acolher o certame que distingue as melhores empresas do ano. O Banco de Fomento Angola, BFA, e a Sociedade Mineira de Catoca, vencedores na edição passada, são algumas das empresas nomeadas para os Prémios Sírios 2012, cuja cerimónia Luanda vai acolher no próximo dia 29 do corrente mês, sobre a égide da Deloitte. De acordo com a lista a que tivemos acesso, em exclusivo o BFA defenderá o título de Empresa do Ano no setor financeiro, ao lado das congêneres do BAE, BIC, BPC e do Banco Sol. Concorrem para o prémio a Empresa do Ano do setor não petrolífero, a Cuca, a Greiner Engenharia, o Grupo Gema, a Mota-Engil Angola, a Pumangol e a Refriango Indústria e Comércio. Fazem parte ainda da categoria dedicada ao setor não financeiro a Sonangol, empresa pública, a Unitel, a Zahara Comércio, a Sociedade Mineira de Catoca, esta última vencedora da edição de estreia. O BAE, BIC, BFA, BNI, BPA, Bancav, EDL, Sociedade Mineira de Catoca são as empresas nomeadas pelo júri do Prémios Sírios para concorrerem à classe de melhor relatório de gestão e contas. Os Prémios Sírios são ainda extensivos para empresas que dedicam especial atenção à execução do Programa de Responsabilidade Social. Neste item foram nomeadas as companhias BAE, BESA, BFA, Chevron, Cabinda Gulf Oil Company e Endiama. Por último, para a classe de prémio Empreendedorismo, ganha o ano passado por Luís Nunes, empreendedor da província da Huila, e, claro, também gestor da sociedade comercial Lisena, são finalistas às empresas abaixo. Adérito Areias, com Salinas Calombolo, António Faceira, com a Sociedade Agrícola Cambundo, António Soares, Grupo Cabiri, Bartolomeu Dias, com o Grupo Bartolomeu Dias, Eugênio Neto, com o Grupo GLS Holdings, Herculano Amorim, com o Grupo Amorim, Leonel da Rocha Pinto, com a Multiparques, Lucrécio Cruz, com a Golusa, Luís Faceira, com a Sociedade Agrícola Cambundo, Luís Lourenço, que participa com Aqua Oceanos, Manuel João Fonseca, Terras do Futuro, Raul Rocha, MCICA e Rui Coelho, Tecnimed de Angola e, por fim, Teddy Almeida, da Bongani Investments. Esses são, então, os concorrentes ao Prémio Sírios da Deloitte deste ano para a categoria Empreendedorismo. Então são esses os prémios da Deloitte para este ano, que vão ser entregues então no dia 29 do corrente mês. Outras notícias que também marcaram a atualidade e continuam a marcar é o facto de uma fábrica de processamento de tomate, cujas obras iniciam em janeiro de 2013 e outra de embalagem serão construídas na província de Benguela. Informou então na quinta-feira, na comuna do Dombe Grande, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Afonso Pedro Canga. Alice da Cruz. São essas as notícias que temos por agora. Nós voltamos na próxima quarta-feira. USAC Magazine. Ecos da Semana. A principal marca de um povo é a sua capacidade de superar. É a sua capacidade de prosperar. Ir além. De conquistar a sua credibilidade e de conceder crédito também. De construir, planear, incentivar. De encontrar novos caminhos sem perder a própria identidade. A principal marca de um povo é a sua capacidade de investir em si. Minha terra, nossa terra, liberdade e união.
Justiça, trabalho e paz. BAI, em Angola. Banco Angolano de Investimentos. O banco de todos os momentos. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento de local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos em Luanda 222 350154 ou em Cabinda 923 65 15 54 e no website www.o-lmf.com. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora 10 horas e 53 minutos. Estivemos até o momento a acompanhar os ecos da semana com o jornalista Joel Costa. Agora o nosso itinerário temático leva-nos a Chevron para abordar uma vez mais sobre o Fundo de Bônus Social, um bônus pago pelas petrolíferas a quando da concessão de licença de exploração de petróleo no nosso país. Em 2004, em função da renovação do contrato para exploração do Bloco 0 em Cabinda, a Chevron pagou um bônus social de $80 milhões para investir nas 17 províncias do país, mais $35 milhões para o Programa de Desenvolvimento Econômico da província de Cabinda. A Sonangol e o Ministério dos Petróleos confiaram a gestão do fundo à Chevron porque esta multinacional tem uma longa e reconhecida experiência na implementação de projetos sociais. O Fundo do Bônus Social foi criado para financiar projetos económico-sociais com destaque para agricultura, educação e saúde. O USAC Magazine foi perceber como este fundo está a beneficiar o setor da agricultura e começou a veicular na edição passada uma entrevista sobre o projeto integrado de agricultura que visa fomentar o cultivo da batata doce, de polpa alaranjada e do lançamento de novas variedades de batata rena. Um projeto a ser desenvolvido com o Instituto de Investigação Agronómica do Ministério da Agricultura. Saiba como as receitas petrolíferas estão a beneficiar o apoio à autossustentabilidade e substituição das importações, acompanhando a segunda parte da entrevista a Gomes Cambuta, gestor de projetos de agricultura e pescas da Chevron. A seleção das províncias foi feita pela instituição que apresentou a proposta, que é o Instituto da Investigação Agronómica. As províncias são o Huambo, onde se encontra a sede do projeto, a Huila, o Uís e o Kwanza Norte. Mas importa referir que, enquanto que o projeto foi desenhado para ser implementado nessas 4 províncias, os efeitos desses projetos transbordam as fronteiras das 4 províncias e pode-se mesmo afirmar, sem receio de errar, que a batata doce de polpa alaranjada já se consome em cerca de 11 a 12 províncias do país, porque cada cidadão que consegue o material, começa a produzir prova, vê que é um produto diferente da batata doce habitual. E então aí passa a palavra e os vizinhos adotam esta cultura e é impressionante. Agora, em termos de por que foram selecionadas também essas 4 culturas, é que a batata doce de polpa alaranjada foi selecionada por causa do seu valor nutricional, enquanto que a batata rena foi selecionada com vista a contribuir para uma maior eficiência dos sistemas de produção. Quer dizer que introduz-se sementes ou variedades melhoradas. Com isso, vai haver uma elevação nos índices de produção, porque essa batata tem um vigor genético considerável. Então, haverá melhoria na produtividade dessa batata que está a ser introduzida, havendo uma redução de custos e um aumento de produtividade. Estamos claramente a promover a eficiência dos sistemas de produção. A banana foi introduzida porque em algumas partes do país, e com particular destaque para a província do Kwanza Norte, o Ministério chegou à conclusão que a banana de mesa estava a ser devastada por uma determinada doença. Então, um dos objetivos da promoção da banana no quadro desse projeto era garantir uma fonte de material genético seguro, livre de doenças.
A mandioca foi escolhida por ser, primeiro, uma cultura de alimentação de base para o norte, mas também achou-se por bem introduzir a mandioca de polpa amarela, que tem capacidade considerável de sintetizar a vitamina A, à semelhança da batata doce de polpa alaranjada. Então, em linhas gerais, essas foram as razões que o Ministério da Agricultura, representado pelo Instituto de Investigação Agronômica, apresentou à Chevron, e a Chevron convenceu-se que eram motivos suficientes para financiar o projeto. Sr. Gomes, relativamente àquilo que é, neste exato momento, este projeto, qual foi o impacto registado nas populações beneficiadas? Qual é o feedback que recebe e o que é que nos pode dizer sobre os resultados deste projeto que já está a ser implementado há 4 anos? Em termos de números de beneficiários, estamos a falar em aproximadamente 50 mil pessoas a beneficiar diretamente desse projeto. Bom, mas muito mais importante do que esse número massivo, também importa destacar o facto de que este é um projeto que consegue estabelecer uma ligação entre instituições. Estamos a falar da Faculdade de Ciências Agrárias, em que estudantes que estão a fazer agronomia assistem a algumas aulas práticas nos campos do projeto. Essas práticas despertaram algum interesse nos estudantes, assim é que aproximadamente 5 já terão defendido as suas teses baseadas nas culturas que estão a ser promovidas pelo projeto. A par dos estudantes da Faculdade de Ciências Agrárias, também estão vinculados a esse projeto estudantes dos Institutos Médios Agrários do UAMBO, UIS e Kwanza Norte. Então, estamos a promover o conhecimento, não só com base nos livros, mas com base na exposição prática. Estamos a falar também de uma ligação entre a Faculdade de Ciências Agrárias, o Instituto de Investigação Agronômica e os camponeses. Bom, essa triangulação é importante porque estamos a falar de geração do conhecimento através da investigação aplicada, disseminação desse conhecimento através do Instituto de Desenvolvimento Agrário, e há um feedback, há um retorno depois da informação sobre o que os camponeses acham e que volta para o Instituto de Investigação Agronômica para aprimorar as técnicas de pesquisa aplicada. Em termos de resultados mais palpáveis, quando falamos desse projeto, damos destaque à batata doce de polpa alaranjada. Por quê? Porque nós passamos de uma fase de fomento à produção de batata doce para uma fase de processamento. Eu creio que é pela primeira vez que em Angola se consegue comer pão produzido numa mistura de cerca de 40% de farinha de trigo e 60% de polpa de batata doce. Ou seja, isso reduz naquelas regiões o uso de farinha de trigo que atualmente é quase toda importada. Absolutamente. Estamos a falar de um potencial de redução de importações, estamos a falar de um potencial para redução de custos para a produção de pão e, por conseguinte, uma poupança para o consumidor do pão, para além do benefício nutricional. Foi interessante, por exemplo, obter o feedback dos implementadores do projeto, no caso o CIP, o Instituto de Investigação Agronômica, que o pão está a ser comercializado no circuito normal, no AMBO e no UIS. A última feira da agricultura realizada no UIS, segundo os colegas do Instituto de Investigação Agronômica, foi impressionante ver a adesão a este pão, bolos, bolinhos e sumo de batata doce. Então, este é claramente um ganho considerável e estamos a trabalhar com o Instituto de Investigação Agronômica no sentido de capitalizar neste ganho, no sentido de o governo, nesse caso representado pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário, assumir a continuidade deste projeto. Relativamente a esta questão de pães, gostava de que falasse em números do ponto de vista da produção agrícola. Terá alguma informação de quanto se produzia destes tubérculos antes do projeto e o que é que, até que ponto esta produção foi incrementada atualmente? No quadro desse projeto, os resultados não serão medidos em termos de saltos que terão acontecido no aumento da produção.
serão sim medidos naquilo que é o aumento da produtividade e, eventualmente, naquilo que é a aceitação do produto por parte dos consumidores. A batata rena tem índices de produção baseados em qualquer coisa como 8 a 10 toneladas por hectare. São índices relativamente baixos e essas variedades que foram desenvolvidas no quadro do projeto, estima-se que poderão alcançar índices de produtividade da ordem de 15 toneladas. Mas, se por um lado há necessidade de medirmos o sucesso em termos de elevação dos níveis de produção, por outro lado, importa fazer ver que este é um projeto de pesquisa aplicada. Então, este elemento, onde é que estava, em termos de quantidades produzidas, onde é que se estava antes do projeto e onde é que se está há uns anos depois, só será medido se nós formos fazer um levantamento a partir dos agricultores que estão a usar esse material que recebem do projeto. Já sabemos então a data, já sabemos relativamente a vários dados à volta deste projeto. Uma última questão que se prende com aquilo que estamos a ver. O Ministério da Agricultura estabelece como cavalo de força nos próximos anos o aumento da produção de batata rena, sobretudo porque é o que mais produzimos. Este projeto não terá qualquer relação a este projeto que está a ser apoiado pelas petrolíferas? De uma forma direta, não. E até porque esse projeto do Ministério da Agricultura provavelmente já existe, enquanto que as variedades desenvolvidas no quadro do projeto integrado da agricultura só serão lançadas dentro de dias, portanto, antes do final deste ano. Agora, eu quero acreditar que o contributo deste projeto se fará sentir nos anos que se seguem. Portanto, estamos a criar algumas premissas que vão ajudar os esforços do governo no reforço da capacidade do país produzir batata rena. Já há uma data definida para o lançamento destas variedades? Uma data definida como tal, não, porque é um projeto que está a ser financiado com fundos do governo. Nós, Chevron, somos apenas gestores do Fundo do Bônus Social. Então, está-se no processo de comunicar o Ministério dos Petróleos e a Sonangol que, olha, no quadro da implementação do projeto integrado da agricultura, foram desenvolvidas X variedades e que gostaríamos de obter a vossa anuência para então o Ministério da Agricultura fazer o lançamento oficial. Quanto esse processo da comunicação decorre, não é possível falarmos de uma data específica para o lançamento, mas gostaríamos que acontecesse antes do final de 2012. Muito obrigado, Sr. Gomes, por mais essa entrevista. Felicidades a Chevron por mais esse projeto e esperamos que outros projetos venham. Obrigado, Joel. Estamos de parabéns não somente a Chevron, mas todos os parceiros do Bloco Zero, porque a produção de petróleo é importante, mas muito mais importante do que a produção em si, é que as receitas que advêm desta produção sejam investidos em prol da melhoria das condições de vida da população. Então, é este esforço que a Chevron tem estado a levar a cabo no quadro da sua responsabilidade social, e é esse esforço também que norteou o pensamento da criação do Fundo do Bônus Social e o Programa de Revitalização de Angola. Sr. Gomes, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Joel. USAC Magazine. Economia.